Eles não usam cavalo nem chapéu de couro, mas fazem algo que lembra muito o passado mais violento do Brasil: ataques coordenados, cidades sitiadas e tiros que parecem não ter fim. E o pior, isso não ficou no passado, isso está acontecendo agora. Se você acha que o novo cangaço é só exagero da mídia, espera até entender como esses grupos agem e por que até forças especializadas como o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior são chamadas para caçar esses criminosos. Porque isso aqui não é só sobre crime, é praticamente guerra urbana em cidades pequenas. Tudo começa com um padrão que se repete: madrugada, cidade tranquila, pouca movimentação, e de repente, vários carros entram ao mesmo tempo. Não é coincidência. É estratégia. Os criminosos já estudaram o local antes, sabem onde ficam os bancos, delegacias, entradas e saídas da cidade. Eles chegam fortemente armados, muitas vezes com fuzis, e já começam dominando pontos-chave. Em poucos minutos, o caos se instala. Tiros para o alto, explosões, reféns sendo usados como escudo humano, e a cidade inteira fica paralisada. Esse tipo de ação ficou conhecido como Novo Cangaço justamente porque lembra os bandos antigos, como os de Lampião, que invadiam cidades, saqueavam e sumiam no mapa. Mas aqui tem uma diferença importante: os criminosos de hoje têm acesso a armamento muito mais pesado e tecnologia muito mais avançada. Eles usam radiocomunicador, monitoram frequência policial e até usam drones em alguns casos. Não é mais improviso, é organização. E aí entra o papel de unidades especializadas. O Batalhão Especializado de Policiamento do Interior foi criado justamente para lidar com esse tipo de situação. Diferente do policiamento comum, o BP atua em áreas mais isoladas, com foco em operações de alto risco, perseguições em regiões rurais e combate direto a grupos fortemente armados. Os policiais passam por treinamento intenso, aprendem técnicas de sobrevivência, deslocamento em áreas de mata e resposta rápida em situações extremas. Porque quando esses ataques acontecem, não dá tempo de improvisar. Só que aqui começa o problema de verdade. Esses criminosos não ficam na cidade depois do ataque. Eles fogem rapidamente, muitas vezes entrando em áreas rurais, matas fechadas, estradas de difícil acesso. E aí começa a caçada. E quando eu digo caçada, não é força de expressão. É literalmente dias, às vezes semanas, de buscas intensas, com equipes se dividindo, tentando prever rotas de fuga, analisando pistas, rastros, qualquer detalhe que possa levar até os suspeitos. Em muitos casos, os criminosos abandonam veículos, queimam carros, se dividem em grupos menores para dificultar ainda mais o trabalho da polícia. E isso transforma tudo em um jogo de estratégia. Um erro, e eles somem completamente. E o Brasil já viu vários casos assim. Um dos mais marcantes foi o ataque em Criciúma, em 2020, onde uma quadrilha cercou a cidade, fez reféns, explodiu bancos e trocou tiros com a polícia. Aquilo ali parecia cena de filme, mas era real. Outro caso forte aconteceu em Araçatuba, em 2021, com uma ação extremamente violenta, uso de explosivos e reféns espalhados pelas ruas. Esses eventos mostraram uma coisa: o nível de organização desses grupos está aumentando. E junto com isso, a pressão sobre as forças policiais também cresce. Porque não é só prender. É impedir que aconteça de novo. E é aí que entra o desafio real. Como combater grupos que se adaptam tão rápido? Como impedir ataques que são planejados com antecedência, mas executados em minutos? Muitas vezes, a resposta vem antes mesmo do crime acontecer. Inteligência policial, troca de informações entre estados, monitoramento de suspeitos. Porque quando a ação começa, já é tarde demais para evitar o impacto inicial. E mesmo com toda essa preparação, nem sempre dá certo. Existem casos onde os criminosos conseguem fugir sem deixar praticamente nenhum rastro.
E isso gera uma sensação de insegurança enorme, principalmente em cidades menores, onde esse tipo de ataque não era comum anos atrás. Só que tem um detalhe que muita gente não percebe. Esses grupos não escolhem cidades aleatoriamente. Eles analisam fatores como presença policial, facilidade de acesso, rotas de fuga e até o tempo de resposta das autoridades. Ou seja, cada ataque é pensado. E isso torna o combate ainda mais complexo. O BP, nesse cenário, funciona como uma resposta mais direta e especializada. Eles entram onde o terreno é difícil, onde o acesso é limitado e onde a chance de confronto é alta. Muitas vezes, operam em conjunto com outras forças, criando cercos, bloqueios e estratégias para reduzir as chances de fuga. E mesmo assim, não é garantia de sucesso rápido. Porque do outro lado também tem estratégia. Criminosos que conhecem o terreno, que sabem se esconder, que usam o ambiente a favor deles. E isso transforma tudo em um jogo de paciência. Agora pensa comigo. Enquanto tudo isso acontece, perseguições, buscas, operações, a população está ali, no meio disso tudo. Pessoas que não têm nada a ver com o crime, mas que acabam vivendo momentos de puro terror durante esses ataques. Gente que se esconde dentro de casa, que escuta tiros, explosões e não sabe se vai sair ilesa. E isso deixa marcas. Porque não é só o prejuízo material dos bancos ou das lojas. É o impacto psicológico em quem vive ali. E esse é um dos pontos mais pesados dessa história. Porque mostra que o problema vai além do confronto entre polícia e criminosos. É algo que afeta diretamente a vida de quem está ao redor. E aí a pergunta que fica é: até onde isso pode chegar? Porque se esses grupos continuam evoluindo, a resposta também precisa evoluir. Mais preparo, mais tecnologia, mais integração entre forças. Porque enfrentar o novo cangaço não é como lidar com crimes comuns. É enfrentar grupos que agem quase como operações militares. E aqui entra o momento-chave. A virada. Em várias operações recentes, forças como o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior conseguiram localizar e neutralizar membros desses grupos após dias de busca intensa. Isso mostra que, apesar da dificuldade, existe resposta. Existe capacidade de reação. Mas também deixa claro que não existe solução simples. Porque enquanto houver organização de um lado, vai precisar de estratégia do outro. No fim das contas, o novo cangaço não é só sobre roubos a banco ou ataques a cidades. É um reflexo de algo maior. Um cenário onde o crime se adapta, evolui e testa constantemente os limites do Estado. E onde cada operação, cada caçada, cada confronto, faz parte de uma disputa que ainda está longe de acabar. E talvez o mais assustador seja isso. Não é um problema isolado. Não é algo que aconteceu uma vez e acabou. É algo que pode acontecer de novo, a qualquer momento. E quando acontece, não tem aviso. Não tem preparação para quem está no meio da cidade. Só resta reagir. E torcer para sair vivo. Se esse tipo de história te prende, clica no próximo vídeo que tá na tela.